Estamos de volta. O financiamento das campanhas eleitorais e a judicialização da política ou a politização do judiciário, ou as duas coisas, no Brasil. Esses são alguns dos temas de hoje no Melhor e Mais Justo. Para seguir com esse debate, estão aqui comigo Márcio Sávio Lobato, advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e Pedro Estevam Serrano, advogado e professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Em função de supostas informações vindas da Operação Lava Jato, poderiam existir relações entre propinas pagas por empresas envolvidas no processo e financiamentos de campanhas políticas. Essas suposições poderiam ser procedentes ou há uma tentativa de uso político do judiciário para aprofundar a crise política atual? Falo isso do ponto de vista, inclusive, do uso que a grande mídia faz, que os partidos políticos fazem, né? A gente sabe que as campanhas eleitorais no Brasil, até porque era legal, até recentemente, que as empresas doassem. E as empresas doam para todos os partidos, ou pelo menos para todos os grandes partidos, com bancadas significativas. Isso vale para as eleições proporcionais e para as majoritárias, né? Se doam para todos os partidos, essa, digamos, preferência pelo partido do governo na hora de tentar gerar essa situação, digamos, de escândalo político na grande mídia, etc., é um uso político de uma apuração importante, que é aquela que vem da Lava Jato, sabe? Olha, antes de analisar isso, a gente precisa preceder um aspecto. Primeiro, a gente precisa chegar, quando você tem um financiamento de pessoa jurídica, no caso, você perde a concepção de doação de campanha. Então você não tem uma doação, eu não dou para o partido A ou partido B, em razão da coloração política, da ideologia, que eu tenho, me espelho nele, eu tenho preferência. Eu transformo a doação num investimento. É um investimento de poder, né? Então o econômico, ele está investindo para quem pode chegar no poder. Como eu não quero me contrapor com nenhum, eu faço investimento em todos os segmentos, em todos os partidos. É por isso que você tem o financiamento, o investimento, a doação de todos os partidos. Então, quando você começa a querer subverter um conceito prévio, que é um investimento, né, que é o lado, que a doação privada, doação de pessoa jurídica, não é uma doação e sim um investimento, eu começo a querer subverter uma jurisprudência ou uma interpretação para transformar o lícito no ilícito. Não, e uma subversão da democracia tal como ela está posta no Brasil. A democracia no Brasil não é uma democracia censitária, em função do dinheiro, nem uma democracia de gênero, como era na Grécia, por exemplo, antiga, as mulheres não votavam, só os adultos gregos, estrangeiros não votavam, né, os velhos também não. Quer dizer, não temos esse tipo de democracia. Embora a gente possa falar que a nossa democracia é uma democracia liberal, no sentido amplo do termo, representativa, enfim, mas ela não prevê que o poder da grana seja o principal pilar do exercício democrático no Brasil, senão a gente estaria falando de uma democracia plutocrata, né? Pedro? Eu creio que existem duas visões fakes, vamos usar a expressão da juventude, que estão aí no momento e que devem ser evitadas, a meu ver, se a gente quiser entender a realidade que está acontecendo sem nenhuma grande paixão. Uma visão de que acha que esse negócio de corrupção contra o governo é secundário, a finalidade é produzir um fato político contra o PT, etc. Tal. Não é. O nível de corrupção que foi pego pela justiça, nunca tinha ouvido isso antes na história do Brasil, é muito grave. A gente não pode perder isso de perspectiva. Nunca tinha havido... A justiça nunca tinha pego casos de corrupção tão graves assim. Ah, mas não pegou porque havia mecanismos de proteção do governo. Não importa por quê, o fato é que não pegou. Mas o fato é que foi feita a investigação pela própria Polícia Federal, que foi uma polícia cuja autonomia e o fortalecimento foi estimulado pelo próprio governo do PT, e pegou corrupções dentro do âmbito do governo petista. Isso é grave, isso não dá para querer botar debaixo do tapete e dizer que isso ocorre por conta de uma mera perseguição político-partidária. Não é isso, me parece. Mas, por outro lado, também não dá para falar que a corrupção no Brasil se iniciou no governo petista. Quer dizer, quando não é verdadeiro, absolutamente isso. Quer dizer, se a gente quiser combater de fato a corrupção, nós não podemos confundir combate à corrupção com combate ao PT.
que é o que muita gente faz, isso é fake. Isso aí você vai combater o PT, tirar o PT do poder, a corrupção vai continuar ocorrendo até de forma mais tranquila, porque nós não vamos ter uma mídia contra o futuro governo de oposição que escrutine tão intensamente o governo como é feito com o atual governo do PT. Agora, por outro lado, como eu falo, também o PT quer usar dessa escrutinação da mídia como justificativa. Não, ser escrutinado é natural da democracia. O PT não deveria estar surpreso, o governo do PT, de estar sendo tão escrutinado quanto está. A rigor, ele se predispôs a isso na sua história de 30 anos. Né? Então, ele não tem que estar surpreso com isso. Né? O que ele tem que cobrar é, quando voltar à oposição, cobrar que a mídia escrutine o futuro governo de oposição tanto quanto está escrutinando ele. Né? Agora, a realidade, se nós queremos combater a corrupção, é um problema muito complexo. E não é simples, e nós não vamos conseguir resolver isso com operação de polícia ou bala de prata. Né? Quer dizer, por exemplo, outro dia eu vi um procurador dizendo: nós temos 200 bilhões de corrupção no Brasil. Isso é para quem não conhece, ou ainda jovem, não conhece o que é a história do Estado brasileiro e como funciona. Isso, exatamente. Superfaturamento não é corrupção. É algo muito mais complexo. O Estado brasileiro não paga, paga em atraso. Você fornecer ou prestar serviço para o Estado brasileiro é uma atividade empresarial de alto risco. Né? Então, você querer compensar isso com 7% de TIR, como se faz atualmente, de taxa interna de retorno, é absolutamente ilusório. Ainda no mercado que paga 14% de juros ao ano. Quer dizer, então, é um processo muito mais complexo. Se nós não quisermos quebrar o país no caminho a título de combater um governo, nós devemos parar e fazer esse processo de reflexão com mais racionalidade, menos paixão, né? E um pouco mais de sentido de coletivo e de avanço da democracia. Acho que está muito apaixonado esse debate, irracional e razoável, e esse tipo de conduta, a história humana está farta em demonstrar que não leva a nada em termos de avanço da sociedade. O que ocorre nisso são muito mais injustiças do que propriamente avanço no combate a qualquer crime. Uma sociedade responsável, por exemplo, o que deveria ser feito, já que a finalidade é eliminar a corrupção e qualquer tipo de corrupção, porque nós não estamos falando de corrupção de financiamento de campanha. Quando se fala em corrupção, você tem a corrupção em todas as esferas, não é só no governo federal, estadual e municipal. Né? É ter uma grande concertação política para fixar, falar: agora vamos apagar isso aqui e vamos começar a regulamentar e regular para o futuro. E vamos deixar que a democracia retome com a participação da sociedade no processo de escolha. Né? Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma tentativa de utilizar exatamente as investigações que estão ocorrendo para alçar ao poder novamente, sem a participação da própria sociedade. Né? Então, isso que é o mais perverso. Isso é o que a esquerda tem chamado de golpe, de escalada golpista. Quer dizer, Exatamente. tentar voltar ou assumir o poder, não pelas urnas, na democracia, mas assumir o poder tentando responsabilizar, impedir uma presidente que foi eleita pelo voto sem uma razão de dolo, sem uma razão de crime. Sem uma razão jurídica para isso. Sem razão isso jurídica. Não tem sentido. Né? Quer dizer, você não Ainda gostar... no primeiro semestre de mandato, que é uma coisa que iria ser único no mundo. Isso sim iria ser único no mundo. Você impediu a presidente com 3 meses de mandato. Até o Financial Times, que é uma publicação, enfim, bastante conservadora, aponta como altamente temerário fazer um impeachment sem base legal nenhuma, né? Só por conta da oposição a presidente, só por conta dos erros do governo ou dos problemas que o governo enfrenta, que o Pedro, do ponto de vista das questões de corrupção, etc., trouxe com precisão, né? Então, no entanto, essas questões não envolvem a presidente da República, salvo engano, até agora não envolve a presidente da República. Não haveria razão para uma escalada golpista, a não ser a razão política, a disputa de poder. E, de certa maneira, desse ponto de vista, é assim: olha, a população brasileira que espere, né? A gente pode sofrer um pouco. Esse assunto nós temos que entender, como sociedade, que nós estamos no regime presidencialista, nós escolhemos esse modelo. Né? Isso implica que a interrupção do mandato do presidente da República tem que se dar por razão jurídica, não política. Quando a Constituição faz expressões que gera confusão, que há um julgamento político, ela não quer dizer político no uso corrente da palavra ou no uso que ela tem na ciência política, etc. Tal. Ela fala político, que ela quer dizer que é um certo grupo, um certo regime jurídico, um certo conjunto de normas especiais que regem esse julgamento.
né? E que é feito no Congresso Nacional. E que é feito no Congresso e Nacional, não mas em que também qualquer não outro significa lugar, que né? o Congresso Nacional pode agir livremente. Livremente, Ele está obrigado a seguir certas regras de procedimento e de instauração do caso. Sem um ato, por exemplo, pessoal do presidente da República, sem a participação direta e imediata do presidente da República, não De pode haver ofício, instauração. inclusive. Não pode haver instauração do processo. Segundo, atos praticados em mandatos anteriores, pelo princípio republicano, não podem ser objeto, vamos dizer, de impeachment. Tem outras formas de responsabilizar, isso não significa responsabilidade também. Tem a forma criminal, a forma eleitoral, tem outras formas de você criar responsabilidade no atual presidente da República que foi eleito. Não impeachment. Né? Porque não foi previsto isso. Né? Quer dizer, aliás, é totalmente contrária à ideia de regime republicano, que significa exatamente periodicidade do mandato, renovação periódica do poder. Né? Quer dizer, você pune com a perda do mandato por ato praticado naquele mesmo mandato. Né? E isso que está trazendo um pouco de perplexidade é que segmentos do judiciário estão apostando também e dando alimentação a esse tipo de posição. Né? Então, e aí a crítica aqui ao ministro Gilmar, como bem o Pedro lembrou, é especificamente pontual, porque a relação dele enquanto ministro na corte, das suas decisões, de alta capacidade, gabarito, é indiscutível. Né? Agora, a forma como se faz, a tentativa de utilizar isso para subverter essa relação, essa ordem constitucional, que é perigoso. Porque começa a justificar toda a possibilidade de, quando eu tiver interesse, eu também subverter. Porque se você pode, eu também vou poder. Claro, né? claro. Então, é um precedente perigosíssimo, né? Mas eu acho importante vocês dois terem demarcado muito claramente e reiteradamente essa ideia da gente não embarcar, porque os ânimos estão muito acirrados, não embarcar no fla-flu, né? E, portanto, não fulanizar a discussão. Né? Exatamente. Ao trazer aqui, ao fazer uma crítica à opinião, a um voto, na verdade, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não quer dizer uma crítica pessoal a ele, ou à trajetória dele, ou a outros votos, mas a esse especificamente. É esse tá especificamente. Quer dizer, sem Que faz fazer parte da democracia. generalizações. Claro. Exato. Ordem judicial a gente cumpre. Agora a gente pode discutir sim, criticar sim. Aliás, deve fazer, para poder, eventuais Aprimorar. erros praticados poderem ser corrigidos no futuro. E agora, a saída para esse tipo de encrenca do ponto de vista do financiamento de campanha privada é mesmo financiamento público, ao fim e ao cabo? Porque Pedro falou, olha, eu cheguei a ser a favor de um mix, tal, mas um financiamento público em que termos? Nos termos franceses, sabe, o que você explicou aqui, franceses, em que termos? Com o fundo partidário que temos hoje, com outras vias, como fazer? Olha, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o valor e a quantidade, o valor financeiro da campanha está extremamente alto. Né? E isso vem em todas as campanhas. O preço do voto, né? O preço do voto é muito alto. Eu, particularmente, tenho chegado, a partir desse meu estudo, a essa conclusão de que o financiamento público, da forma como a França está fazendo, é uma saída muito boa. Por quê? Porque o Estado não antecipa, ele te ressarce. E aí, esse ressarcimento tem regras específicas. Então, não é tudo que vai ser campanha. Né? Então, não adianta você contratar, por exemplo, dentro da sua campanha, você vai contratar, sei lá, um terceirizado e falar, isso é gasto de campanha. Não, isso não vai ser gasto de campanha. Gasto de campanha, para eles, é o que leva à possibilidade de ganhar o voto, é o que atinge o eleitor. O que está subjacente a isso não é gasto de campanha. Então, você tem a necessidade do partido buscar financiamento. Mas nós temos que ter uma clareza democrática, que o que é político tem que ser discutido na política. No Brasil, com a cultura política que a gente tem, só acabar com o financiamento privado é suficiente, porque, por exemplo, na falta de recursos suficientes para financiar campanhas, chegar ao poder, o Caixa 2 não vai virar um caminho mais ou menos fácil. É isso que a opinião pública leiga, pelo menos, olha e fala assim, legal, acabar com financiamento privado, no entanto, é capaz da gente ver crescer o Caixa 2, embora já haja no Congresso projetos tramitando para criminalizar o Caixa 2. Mas a gente só fechar a torneira do financiamento privado é suficiente, ou um financiamento público tem que ser grande o suficiente, né? Tem que ser, ou a gente tem que mudar a cultura política? Eu creio que
com certeza mudar a cultura Fazer política. campanhas mais baratas. Mas portanto. eu acho que tem mecanismos jurídicos que a gente pode usar assim. Não pode se desprezar essa ferramenta da sociedade. Não é, vamos dizer, endeusá-la, mas também não é desprezar. Por exemplo, eu acho que certos tipos de gastos de campanha, a gente poderia elencar vários aqui, poderiam ser simplesmente vedados. Quer dizer, a lógica da campanha tem que ser uma campanha simples, tem que acabar com a figura do marqueteiro. Acho que esse é o cara a ser combatido, e não como pessoa, nem como atividade em si. Mas Não, essa vai ser figura tem que publicitário ser... para outros produtos, né? Não tem pro que ser nosso excluído voto. da política, essa figura do marqueteiro. Nós temos que encontrar, e isso é possível fazer em termos de você regrar, não apenas de onde vem o dinheiro, mas como ele é gasto. Exato. Ou seja, regrar o gasto. E só para colocar, assim, o financiamento público não vai eliminar a corrupção, né? Porque corrupção é do ser humano, né? É como o texto, né? Não adianta eu querer a interpretação, não é o texto que impede o ilícito, Claro. né? Até porque se fosse o texto, é quem o interpreta e o que o aplica, né? Então, mas tanto que no exemplo, vou te dar um exemplo, na última eleição Sarkozy foi pego com caixa 2. Né? E é financiamento de... Agora, o financiamento... Sarkozy na França foi caixa pego 2. com caixa 2 e foi condenado a devolver o dinheiro, porque quando as suas contas na França não são aprovadas, além de você não ter o ressarcimento que você gastou, você é imputado uma multa de 2 vezes o valor do limite do gasto. Então você tem qual mecanismo? Eu estabeleço um teto de gasto para todo mundo igual, que aí não vai depender... Hoje, no Brasil, quem faz é o partido. E o partido faz a partir do que ele sabe que vai vir a receber dos recursos financeiros. Né? Então, se você bota um teto, estabelece as regras do que é campanha e do que não é financiamento de campanha. Do que é financiável, portanto. Ou não. Você diminui o preço, diminui o custo e traz uma igualdade. Pode vir a ter caixa 2? Pode vir. Mas vamos tratar isso como político. Né? Quando o Sarkozy, por exemplo, na França, foi condenado e pagou a multa, mais de 400 mil euros de multa, ele foi para a televisão, em nome do partido dele, pedir para os seus filiados contribuírem ao partido para eles pagarem a multa. Né? E isso não foi considerado nem um ato irracional ou absurdo. Corrupto, etc. Como você vai, um partido aqui vai e pede dinheiro, fica achando, como é que um partido está pedindo dinheiro para o filiado? Né? Então, problemas políticos têm que ser tratados como problemas políticos. Muito bem, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e já já a gente volta com o nosso último bloco. Não sai daí.